Capítulo 1. A promessa a Davi. Antes mesmo de Salomão nascer, Deus já havia traçado um plano grandioso. Olá, meus amigos. Sejam bem-vindos ao primeiro capítulo da nossa série sobre a construção do Templo de Salomão. Prepare-se para mergulhar em uma história milenar, cheia de fé, sabedoria e propósito divino. Tudo começa com o rei Davi, um dos maiores líderes de Israel. Davi havia conquistado Jerusalém e estabelecido ali o centro político e espiritual do povo hebreu. Seu desejo ardente era construir um templo permanente para abrigar a Arca da Aliança, símbolo da presença de Deus entre o povo. Mas Deus tinha outros planos. Por meio do profeta Natã, o Senhor revelou a Davi que ele não seria o construtor do templo, pois havia sido um homem de guerra. Em vez disso, a missão seria confiada a seu filho, Salomão, um rei de paz. Teu filho, que procederá de ti, edificará a casa ao meu nome. Sendo Samuel, capítulo 7, versículo 13. Davi, mesmo não podendo construir, não ficou parado. Ele começou a reunir materiais preciosos: ouro, prata, bronze, ferro, madeira de qualidade, pedras talhadas e tudo que seria necessário para a futura obra. Também organizou os levitas, sacerdotes e artesãos, preparando o caminho para que Salomão pudesse cumprir sua missão com excelência. Esse momento marca o início de uma transição espiritual e política. Davi entrega o trono a Salomão, junto com um legado de fé e uma missão divina: construir a morada de Deus na terra. Agora, pois, meu filho, o Senhor esteja contigo, para que prosperes e edifiques a casa do Senhor teu Deus. 1 Crônicas, capítulo 22, versículo 11. E assim, com a bênção de seu pai e a promessa de Deus, Salomão se prepara para iniciar uma das maiores obras da história antiga: o Templo de Jerusalém. No próximo capítulo, vamos acompanhar os primeiros passos de Salomão como rei e como ele deu início à construção do templo. Fica com a gente, se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha com seus amigos. Eu sou Luiz Carlos Avelar. Vamos continuar. Capítulo 2. O início da obra. No coração de Jerusalém, uma obra divina começava a tomar forma. Após assumir o trono de Israel, Salomão se dedicou à missão que Deus havia confiado a ele: construir um templo para o Senhor. Era o 4º ano de seu reinado e o mês de Ziv, correspondente a abril. Maio marcava o início oficial da construção. O local escolhido foi o Monte Moriá, o mesmo onde Abraão quase sacrificou seu filho Isaque. Um lugar sagrado carregado de significado espiritual e histórico. Ali, Salomão começaria a erguer o templo que se tornaria o centro da fé israelita. No ano 4 do reinado de Salomão, começou a edificar a casa do Senhor. 1 Reis, capítulo 6, versículo 1. A obra não era apenas arquitetônica, era espiritual. Cada pedra, cada madeira, cada detalhe tinha propósito. Salomão convocou os melhores arquitetos, engenheiros e artesãos. O projeto era grandioso, um templo que refletisse a glória de Deus e a sabedoria do rei. Antes de colocar a primeira pedra, Salomão organizou o povo. Dividiu os trabalhadores em turnos, nomeou supervisores e estabeleceu uma logística precisa para o transporte dos materiais. Tudo foi feito com ordem, reverência e excelência. E Salomão fez aliança com Hirão, rei de Tiro, que lhe enviou madeira de cedro e cipreste. 1 Reis, capítulo 5, versículos 2. A aliança com Hirão foi estratégica. O rei de Tiro era amigo de Davi e governava uma região rica em recursos naturais e artesãos habilidosos. Hirão enviou madeira de cedro do Líbano, considerada nobre e resistente, além de homens experientes para ajudar na obra. Assim, com fé, sabedoria e cooperação internacional, Salomão deu início à construção do templo. Uma obra que levaria 7 anos para ser concluída, mas que começava com a certeza de que Deus estava no comando. Capítulo 3. Cedros do Líbano e aliança com Hirão.
A sabedoria de Salomão não estava apenas na fé, mas também na diplomacia. Com a obra do templo iniciada, Salomão sabia que precisaria dos melhores materiais e da ajuda de aliados estratégicos. Foi então que ele recorreu a Hirão, rei de Tiro, um antigo amigo de seu pai, Davi. Tiro era uma cidade fenícia, famosa por seus artesãos e pelas florestas de cedro do Líbano. Essa madeira era considerada nobre, resistente e perfumada, ideal para construções duradouras e sagradas. Salomão enviou uma carta a Hirão, pedindo ajuda para fornecer madeira e homens especializados. Ordena, pois, que do Líbano me cortem cedros. 1 Reis, capítulo 5, versículo 6. Hirão respondeu com entusiasmo. Reconhecia a sabedoria de Salomão e a grandeza da missão. Ele enviou lenhadores experientes, além de madeira de cedro e cipreste. A aliança entre os dois reis foi marcada por respeito, cooperação e fé. A logística era impressionante. As toras eram cortadas nas montanhas do Líbano, depois transportadas por mar em balsas até o porto de Jope. De lá, seguiam por terra até Jerusalém. Um trajeto longo e complexo, mas executado com precisão. E os servos de Hirão cortaram madeira de cedro e cipreste e a trouxeram por mar até Jope. 2 Crônicas, capítulo 2, versículos 16. Além da madeira, Hirão também enviou artesãos habilidosos em trabalhar com ouro, prata, bronze, ferro, pedra e madeira. Um deles, chamado Hurão-Abi, era especialista em escultura e metalurgia e teria papel fundamental na ornamentação do templo. Essa aliança não foi apenas comercial, foi uma união de propósitos, dois reinos trabalhando juntos para construir a morada do Deus de Israel. Um exemplo de como sabedoria e cooperação podem transformar uma visão espiritual em realidade concreta. Capítulo 4. Transporte dos materiais. A grandiosidade do templo exigia uma operação logística sem precedentes. Com os materiais garantidos pela aliança entre Salomão e Hirão, o próximo desafio era transportar tudo até Jerusalém. E não estamos falando de pequenas cargas. Eram toneladas de madeira de cedro e cipreste, além de blocos gigantes de pedra talhada. As madeiras vinham das montanhas do Líbano. Lenhadores fenícios cortavam os troncos e os amarravam em grandes balsas. Essas balsas eram lançadas ao mar e navegavam até o porto de Jope, atual cidade de Tel Aviv. De lá, os troncos eram descarregados e levados por terra até Jerusalém, uma jornada de cerca de 55 quilômetros. E as trouxeram por mar até Jope e dali as levaram por terra até Jerusalém. 2 Crônicas, capítulo 2, versículo 16. As pedras, por sua vez, eram talhadas nas pedreiras antes de serem levadas ao local da construção. Isso era feito para manter o silêncio e a reverência no monte onde o templo seria erguido. Nenhuma ferramenta de ferro era usada no local da obra, tudo era preparado previamente. Na construção da casa, só se usaram pedras lavradas nas pedreiras, e não se ouviu martelo, nem machado, nem qualquer ferramenta de ferro. 1 Reis, capítulo 6, versículo 7. A operação envolvia milhares de homens. Estima-se que cerca de 70.000 carregadores e 80.000 cortadores de pedra participaram dessa etapa. Eles trabalhavam em turnos, organizados por supervisores, e formavam uma verdadeira força-tarefa para mover os materiais com segurança e precisão. Além disso, havia uma rede de comunicação entre os reinos de Israel e Tiro, garantindo que tudo chegasse no tempo certo e em perfeitas condições. Era uma logística digna de uma obra divina, e Salomão, com sua sabedoria, coordenava tudo com excelência. Cada tora, cada pedra, cada detalhe era parte de um plano maior, construir a morada de Deus na terra. E com fé, organização e cooperação, os materiais chegavam ao seu destino.
No próximo capítulo, vamos conhecer os milhares de trabalhadores que participaram da construção e como essa força humana foi essencial para tornar o templo realidade. Fica com a gente, se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha com seus amigos. Vamos lá!